no meio é círculo. A montanhita sua do ouro aqui, para poder sua bunda e o resto entrar lá atrás. E aí eles invadem aqui e aqui. Tudo, se você tem uma noção de espaço, e você observa o espaço antes de fazer qualquer coisa, é bom. Sempre é bom. Sempre ajuda de uma maneira impressionante a até ordenar o pensamento. Como você faz isso? Esse é o Mariano, eu já esqueci de te apresentar. Hello. Mariano? Que coisa mais espanhola. Mariano. Bueno, bastante interessante isso de seguir trabalhando assim. Não gosto muito do começo. Eu não sei se é bom isso de branco. Não sei se é bom o de la garrafa. Tem uma oração nesse momento que ela não fez. Porque há uma coisa que, por exemplo, o que não gosto de começo, não sei se vocês concordam, mas eu não gosto de passagem direto a como se fosse uma cerimônia candomblé. Entendeu? Me gostaria de descobrir uma coisa um pouco mais ritualística que tivesse muito mais que ver com o personagem dela, certo? E não com que de repente você passe a ser Quebra muito, né? Quebra muito. Não quebra muito, senão que desvaloriza a informação. Fica um pouco pejorativo, como você passar a usar algo que não se corresponderia nesse momento. É como se switch on, switch off, virou outra coisa, né? Vira outra coisa. Então, por exemplo, se conseguíssemos o respeito de... que era o que os gregos faziam? Ela tem uma chamada para Zeus nesse momento. Estou falando de outra coisa. Com que adornavam? Com laurel? Com que adornavam alrededor das coisas? Com platos quebrados? Com que arrumavam? Com sangue. Com sangue. Então, com sangue. Então, olha a cerimônia. Vai ao fundo, pega uma galinha falsa que tem um vinho espesso adentro de aquele que se fazia e todo mundo se surpreendia com aquele homem todo vestido de leite, de doce de leite. Corta a cabeça, pega a galinha e faz assim e faz o círculo, certo? Ou não precisa da galinha, pero pega uma coisa, mas é muito bom esse significado da morte com... Eu acho que podia ser alguma coisa, tipo uma sombra, que você vê o sacrifício do animal, você não precisa mostrar, né? E depois vem uma taça. Uma cuenca. E aí uma ela... cuenca de ferro ou algo assim. Não, no ritual grego não tinha essas matanças. Como não? Olha, tinha o timbelê era para isso. O timbelê era o timbelê era um altar que tinha no meio do teatro e se matava um bode. Tragédia quer dizer ódio ao bode. E a primeira coisa que se fazia era matar o bode, gente. E essa sangre era que se passava cá. E na igreja católica também, por exemplo, se você vai em Roma, a las ruínas, você tem um lugar de sacrifício onde há uma coisa como uma banheira, onde se deitava um boi, lo cortavam todo e a sangre caía por uma canaleta e você passa. Porque é a mesma coisa. Vocês fizeram essa cena e pararam no terceiro escudo para mamar? Por alguma coisa específica? Foi até onde a gente conseguiu chegar. Até onde vocês conseguiram? Porque eu vi essa cena da mamada, eu fiquei imaginando o contrário, dela jogando sangue na hora da morte deles, assim, no peito. Essa coisa do mamar sangue, eu vi Não, essa mas aí imagem. se ela chega a cantar como Madonna, não vai eu aplaudo até morrer. Eu grito 2 anos com um bom rock atrás. Parará. Porque toda a intensidade dramática, por exemplo, que é o que eu sinto, talvez com o computador, mas nunca você consegue como com um músico ao vivo. Que você diz, bueno, agora pá! E aí cai um raio e o músico faz. O que você faz?
Tá limpando o pé da cadeira que tá prendido. Tô limpando a cadeira para não subir. Há uma coisa muito difícil e é fácil de vocês perceberem. A agressividade por momentos é absolutamente falsa. E é muito mais uma postura dos dois que uma coisa que você veja verdadeira. Como descobrir isso e como chegar a um ponto de essa realidade é, por exemplo, se eu fosse a pintar e eu quero um traço agressivo e pego um pincel com pintura preta e algo assim, pá! Provavelmente eu consiga algo muito mais agressivo que se eu vou assim em câmera lenta. Vou fazer um traço agressivo. Não é que não lo consiga, pero quero ver. Não, você não consegue. É? Você não consegue. Pois é, você não consegue. É dizer, a não ser que você faça uma loucura de trabalho. Entende? Eu, na época em que tentei durante muito tempo fazer namoro em câmera lenta e consegui. Mas é uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Só uma vez na minha vida consegui isso, jamais esquecerei. Jamais esquecerei. Porque trabalhávamos na mesma coisa, com a mesma teoria, para então, como conseguir isso? Como você conseguir um êxtase em uma câmera lenta, como você assegura seu sentimento, entende? É divertido isso, mas eu sou um pouco tântrico, bastante. E quando eu era muito pequeno, não tão pequeno, mas quando tuve meus primeiros orgasmos, digamos, eu costumava me masturbar em frente a um espelho para ver o que passava com minha cara. Isso era uma costumbre que eu tinha desde pequeno. Me batiam e eu corria ao espelho para ver como era a minha cara quando eu chorava. Impressionante isso. Eu estava feliz, corria ao espelho para ver como era a cara de feliz. Sempre foi assim, sempre. Minha relação com o espelho, por isso que a todos meus alunos eu les digo, vai, trabalha com o espelho, descobre a cara de ódio que você tem como muscularmente. Você se coloca quando você tem ódio, quando você tem amor, quando... E eu me lembro que quando eu comecei a masturbar-me, o trabalho de manter os olhos abertos para poder me ver até o fim era chinês. Era chinês, entendeu? Mas é uma disciplina, é uma loucura que... Conto isso, porque eu acho que isso explica muita coisa. Entende? Explica muito coisa de trabalho, de como você vai descobrindo, porque eu tenho muito essa relação animal comigo mesmo. Entendeu? De meu próprio descobrimento com relação a meu próprio progresso como bicho. Entende? Muito arraigado. Então, as experiências pessoais sempre foram um apoio, não foram uma coisa para me destruir, para me embalsamar, senão sempre foram uma coisa para me fortificar. Então, por exemplo, eu sinto falta disso, entendeu? Por exemplo, ator que erra e ri del próprio erro, que aconteceu contigo agora no meio da discussão. Eu vi quando ele errou e você riu, porque ele errou. Não, ele e ele, no meio da discussão, que você fez assim, e encaixou outra vez. Entendeu? Isso é por falta de certeza, isso é por falta de ter uma coluna vertebral que é a coluna vertebral do personagem. Que é olhar do personagem, não é meu olhar. Meu olhar é uma coisa super preciada. É o olhar do personagem. Então, isto, por exemplo, a vezes faz tons mentirosos. Então parece teatro de circo. Entendeu? Porque não tem o tom verdadeiro, porque não é capaz de ser creível.
creível? Incrível. Porque não tem a sinceridade da coisa. Entendeu o que falávamos? Se você fazer um traço violento, é um traço violento. Se você vai fazer um traço delicado, é um traço delicado. E você pega outro pincel, você tem armas, você sabe o que faz, você mete o dedo, você cospe, você sabe. Você faz. Nós como que ficamos um pouco longe a vezes da verdade. De essa verdade. Dessa expressão artística. Que é saudável porque é a do personagem. Você tem que aprender isso. Que não é seu. Que é a do personagem. Certo? Claro que se você todas as noites mata alguém, sei lá, a lo mejor algum dia você tem uma curiosidade em uma discussão. Certo? 3 anos matando alguém, sucesso na Broadway. Você mata todas as noites alguém. Há muita gente que pirou fazendo essa coisa. 10 anos fazendo uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Então, olha o que ela fez. Ela colocou todo o pó branco adentro. Eu não conseguia acreditar, entendeu? Isso é genial. Isso é genial. Poder fazer isso é genial. Sim, pergunta. Você me permite uma parte do que eles estavam falando aqui. Dentro dos rituais gregos lá, dentro, assim, para quem conhece a história, a cidade antiga do Fustel de Coulanges, é um historiador do final do século XIX, ele justifica praticamente vários, assim, ninguém lê as tragédias gregas com os mesmos olhos depois da obra dele. E os sacrifícios tinham chamadas sacerdotisas vestais. Elas jamais deveriam deixar o fogo ser apagado na casa. Algumas, inclusive, eram punidas com a morte. Porque se o fogo apagava na casa, toda a sorte da família ia embora. Lógico que no palco manipular fogo é meio perigoso, né? Que isso continua na religião católica e é aquela luz vermelha que sempre está acesa em todas as igrejas. As Olimpíadas também, né? Que é a e la llama da Olimpíada, pero la llama de Olimpíada se apaga. A da católica nunca. Um outro, assim, que eu achei pertinente com relação ao sal, entre os gregos também é o aspecto da terra. Porque quando eles mudavam, inclusive de um lugar para outro, eles pegavam a terra do lugar onde eles moravam um pouco e levavam para o outro, que era sagrado, porque era lá onde estavam enterrados os antepassados. Então talvez o elemento ficaria, sei lá, mais cênico, não sei, ao invés de sal, terra, não sei. Você sabe que eu tenho uns antepassados muito velhos gregos, não? Por parte do meu pai. E eu acho que tem que ver com isso, porque, por exemplo, estou cheio de taças de minha tia, de la grega, e de cozinhas e patatá, que a mim me fazem muito bem. Muito bem. É como se eu tivesse pedaço de terra de lá. Sabe? Eu gosto de ter coisas dos mortos. Eu adoro ter coisas dos mortos. Essa coisa da máscara é muito engraçada, porque na Grécia a máscara é diferente em Roma, né? Em Roma a máscara é do morto. Então você entra na casa e tem um corredor cheio de máscaras de mortos, da família toda que morreu. Então você entra e vê todos os antepassados, os mortinhos, branquinhos, no corredor. Até tipo, isso é Roma, né? Uma outra curiosidade bem boba também, que hoje ainda tem de levar-se a noiva no colo, né, casa e bota no colo, é dessa época, porque o solo era sagrado, como a religião era diferente, cada família tinha um culto diferente. O noivo, quando se casa, ele leva a noiva no colo para que ela não macule o terreno do novo Deus com os pés que está relevando a terra do Deus que ela cultuava na família dela. Então, por isso, no colo, para que não e ele não tinha a família dele? A partir daquele momento, as mulheres elas não tinham voz ativa, elas apenas se agrega dos homens, o universo masculino. É o mesmo invocar que o romano vai fazer com os deuses gregos, ele faz com a mulher. É o invocar. Bonito romantismo. Leve você, o seu marido. Não, mas isso é inacreditável. Inacreditável. Não sabia que venia de aí. Olha que loucura.
É muito bom esse papo. Mas o historiador é bacana, depois que você vê as tragédias, peguei a Electra, esse mesmo Antígona também, ele justifica todas essas guerras. Só que é um tratado, acho que de umas 600 páginas, um livro, é um historiador do final do século XIX. Mas, assim, humildemente eu falo, é um livro que você jamais vê nenhuma tragédia grega com os mesmos olhos depois da leitura desse historiador. Ele justifica todas as bestrinhas. Como é que é o nome dele? Fustel de Colanges, eu não sei se a pronúncia é essa, é a cidade antiga. Por ejemplo, ahora cuando estábamos en el inicio del espectáculo, no sé si percibieron que yo comencé a reír en un momento dado, porque yo vi un principio, yo vi un comienzo, y yo vi así, Jacob no diciendo como está diciendo, sino entrando con 500 Jacob más, igualzinha que ellas, todas con unas sandalias horrorosas de taco cuadrado, grandes, doradas, con vestidinhos de horroroso, de porno chanchada, medio creme con cinto dorado y una cosa dorada acá, y con liras en la mano, inventaron una coreografía de mujer de rir. De mujer de rir. ¿Entendeu? Y pasar para eso. Es decir, hay una posibilidad de pirar mutuo dentro de todo eso y ver cuál de repente es la opción más interesante. ¿Entendeu? Y por ejemplo, eso que se me acabó de ocurrir, no es nada difícil que un día no lo tentemos hacer, para ver cómo es que fica. ¿Entendeu? Para ver si no es un elemento más, para ver si no es otro nuevo comienzo, otra nueva dirección, ¿no? En la cosa. Yo estoy sintiendo que... ¿Cuánto tiempo más tengo? No de hoy, da vida. Vida, eu espero uns 40 anos aí. Até julho. Eu amo, você é muito mais. Não, 40 anos não, eu me fugi. Eu não sou nem mês e 2 semanas. Bom, não sei. El 27 eu cumplo 74. Ou seja que não falta muito. 27 desse mês? El 27 de este mês. Maio? De maio. Hoy de mañana le dije a la jornalista de Correo, una de no sé qué fue a entrevistarme por Ecolina, y la mujer pegó una cara de susto tan grande y le dije, mas no estoy muerto. ¿Por qué la botó una cara tan horrible, pero tan desesperante que ya yo me viene cachón así, totalmente. Me viene un cachón. Só 74, mas no meio foi enterrado. Sí, exacto. Bueno, entonces, Muito obrigada. están de pensar.